Boa noite. A paz do Senhor. Meu nome é Carlos Eduardo. Vamos meditar na palavra de Deus hoje. Amém? Êxodo. Capítulo 32. Êxodo 32, a partir do 1, está escrito assim: vamos orar pelos dízimos e ofertas, né? Senhor, abençoa cada pessoa que dizimou e ofertou aqui. Senhor, em nome de Jesus, abre porta, Senhor, para cada uma das famílias, Senhor, que estão aqui presentes, que dizimaram e ofertaram. Senhor, em nome de Jesus, que se cumpra, Senhor, a palavra, Senhor, conforme está escrito, na vida de cada uma das pessoas que dizimaram e ofertaram aqui. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 32, a partir do 1, está escrito assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo os arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou nas suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são os teus deuses, o Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Vamos saltar aqui para o versículo 'Não, vou continuar aqui. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque aonde falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém? Poder sentar.
Esse texto conta uma história muito conhecida, né? A história do bezerro de ouro. E fala de uma intervenção de Deus aqui, num certo momento da história de Israel. Moisés subiu ao monte, né, para receber as leis, e enquanto isso o povo se desviou durante aquele tempo que ele estava lá no monte. O povo pediu a Arão para construir um bezerro de ouro e para eles adorar esse bezerro. E Deus, vendo aquilo, Deus fala com Moisés, né? Deus decreta um juízo para aquele povo. E o juízo era que Deus iria matar aquele povo e iria dar, né, a Moisés um outro povo. E Moisés intercede pelo povo. Eu queria focar aqui nesse ponto, né? No ponto que Deus fala com Moisés, no versículo 10, Deus usa a seguinte expressão. Versículo 10, Deus fala assim, ó: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Vou repetir. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O assunto que nós vamos abordar aqui hoje é autoridade espiritual. Um assunto que eu já ministrei muitas vezes, e talvez várias pessoas aqui já ouviram várias vezes. Mas cada vez que eu ministro esse assunto, eu aprendo alguma coisa, né? Cada vez que eu ministro isso, o Senhor me mostra uma coisa diferente nesse assunto. Eu falo que isso é um alicerce da vida cristã. A questão da obediência é a coisa mais importante que existe na vida cristã. O obedecer é a maior virtude que um cristão pode ter. E por que é a maior virtude? Porque a obediência, ela é simplesmente o critério de Deus. O critério de Deus para fazer as suas escolhas é a obediência. E o critério de Deus para fazer as exclusões dele é a desobediência. Então, por que é o assunto mais importante? Por que é a coisa mais importante que você tem que aprender? Porque é o critério que Deus usa para fazer as escolhas dele. Simplesmente isso. É o critério de Deus para fazer as escolhas. A obediência, segundo o padrão de Deus, é uma coisa tão importante que na história bíblica, né, nós vemos, por exemplo, um homem chamado Salomão. A palavra fala que Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra, né? Antes dele não houve um e depois dele não haveria outro. Mas quando Deus resolve escolher um homem para tirar desse homem uma semente, para dessa semente gerar um povo, Deus não tira a semente de Salomão. A palavra fala também de Jó, né? Jó foi provado por Deus no mais alto nível. Ele tinha 10 filhos, era um cara, um Elon Musk da época, né? Deus retira todo o patrimônio dele, né? Permite que o diabo tire todo o patrimônio dele. Ele tinha 10 filhos, esses 10 filhos são mortos. E depois veio uma doença sobre esse homem, e a palavra fala que essa doença, ela cobria do alto dos pés, né, do alto da cabeça até a planta dos pés, né?
e de todo o patrimônio dele sobrou um caco de telha, né, para ele se coçar. Mas na hora que Deus vai escolher um homem também, para desse homem gerar uma semente, gerar um povo, Deus também não escolhe esse homem para tirar a semente dele. Teve também um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E isso conforme palavras do próprio Deus, né? O próprio Deus fala isso. Mas também Deus não tira a semente desse homem. A semente ela é tirada de um homem chamado Abraão. E o que esse homem tinha de especial? Esse homem tinha a capacidade de obedecer. E além da capacidade de obedecer, esse homem, ele teve a capacidade de enxergar a importância da obediência. E ele enxergou tanto a importância da obediência, que ele escolhe uma mulher obediente, e junto com essa mulher obediente, ele gera um filho obediente. Ou seja, ele teve a capacidade de obedecer, mas além da capacidade de obedecer, ele teve a capacidade de enxergar que aquilo era o critério de Deus. Ele enxergou que a mais importante não era a sabedoria, não era a inteligência. Ele conseguiu ver que a coisa mais importante, que aquilo que ele tinha que transmitir para o filho dele, era a obediência. E ele consegue transmitir isso para o filho dele. Então, todas as pessoas que estão aqui, né, que são pais, são mães, que você use esse critério também, esse parâmetro, que você obedeça a Deus, que você obedeça às autoridades, mas que você tenha a capacidade de transmitir isso para os seus filhos. Foi o que esse homem fez. Um outro grande homem também, chamado Samuel. Veja que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conforme testemunho do próprio Deus. E Samuel está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, que Samuel estava num nível altíssimo também. O próprio Deus também fala de Samuel o seguinte: suscitarei para mim um sacerdote que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Ou seja, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Samuel, conforme o próprio Deus fala, ele procedeu conforme o coração de Deus e conforme a alma de Deus. Mas esse homem aqui também não teve a capacidade, não foi chamado para gerar uma semente. O homem que foi chamado para gerar a semente é Abraão. Então a coisa mais importante que nós temos que ter é a capacidade de obedecer. Eu falo que o dia que eu entendi isso, eu orava a Deus e eu falava assim: me dê obediência. E eu orava para o meu filho e falava assim: dá obediência para o meu filho. Porque as demais coisas são consequências dessa. Se você tiver a obediência, as demais coisas virão. É uma coisa consequência da outra. O próprio Salomão, quando ele ora a Deus e pede sabedoria, se ele tivesse pedido a Deus obediência, ele teria sido mais sábio, porque a palavra fala que o temor do Senhor é a fonte de toda a sabedoria. E com toda a sabedoria dele, né, no final da vida dele, ele se afasta dos caminhos do Senhor.
Então, a maior de todas as virtudes é a capacidade de obedecer. E por que nós começamos nesse texto aqui? Nós começamos nesse texto, Êxodo 32, para a gente ver a forma que Deus olha alguém que Ele levanta como autoridade. A partir do momento que Deus levanta uma pessoa e coloca essa pessoa em posição de autoridade, o próprio Deus passa a tratar essa pessoa de forma diferente. Talvez você não consiga olhar essa pessoa de forma diferente, mas Deus passa a olhar e passa a tratar essa pessoa de forma diferente. Tanto é que nesse momento aqui que Deus toma essa decisão de matar o povo, Deus, ele fala a Moisés, ele fala assim, deixa-me, ou seja, ele pede uma autorização a Moisés para matar aquele povo. Ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele conversa com um homem e pede uma autorização a esse homem. Então, se nós tivermos a capacidade de olhar para as pessoas que estão sobre a nossa vida, da forma como Deus olha, como que eu vou olhar para uma pessoa, como que eu vou olhar para um pastor que está acima da minha vida? Entendeu? Eu tenho que olhar como Deus olha. As cartas, né, do Apocalipse, elas são direcionadas ao anjo da igreja, elas não são direcionadas à igreja, ao povo da igreja, elas são direcionadas ao anjo da igreja, ou seja, aos pastores daquela igreja. Então, no momento que Deus levanta uma pessoa e coloca essa pessoa em posição de autoridade, o próprio Deus passa a tratar essa pessoa de forma diferente. Atos 5, 29, está escrito assim, ó, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Deus levanta autoridades. Você deixa de seguir uma autoridade quando a ordenança, a lei dessa autoridade está contra a palavra do próprio Deus. Aí você vai seguir a Deus. Mas enquanto essa ordenança, essa lei, essa determinação, ela não está contra a palavra de Deus, você vai seguir a ordenação dessa autoridade. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, a partir do 1, está escrito assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dario vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Por essa causa o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo o rei então o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ao rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Por que Daniel foi livrado dos leões? Por 2 razões. Porque foi achada inocência dele diante de Deus, e diante do rei ele não havia cometido delito algum. O que é um delito? É uma falta menor, de menos gravidade. Ou seja, qualquer delito que ele cometesse, qualquer falha menos grave que ele tivesse cometido contra esse rei, ele teria morrido ali naquela cova. Então, quando a palavra fala em Romanos 13 que toda autoridade é levantada por Deus, e quem se levanta contra a autoridade se levanta contra o próprio Deus, então, se eu me levanto contra uma autoridade, eu estou levantando, na verdade, quem levantou aquela autoridade. Então o testemunho do Daniel aqui fala assim: ó, eu fui achado inocência em mim, diante de Deus, mas contra ti, ó rei, contra a autoridade que está sobre a minha vida, eu não fiz nada. A coisa menor que for, a falta mais leve, eu não cometi nenhuma. Essa foi a razão dele não ter sido comido pelos leões. E um outro ponto que eu gostaria de focar aqui, ó, que é a questão
é a postura de Deus diante de uma autoridade que ele levanta. Em Êxodo 32, o povo peca e Deus decide matar aquele povo, e Deus conversa com Moisés para matar aquele povo, e Moisés não concorda e Deus não mata aquele povo de imediato. Aqui acontece uma outra coisa também muito interessante da postura de Deus em relação à autoridade. O que o rei determinou aqui? O rei determinou que conforme aquela lei, a pessoa que fizesse uma petição a qualquer autoridade ou a qualquer Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Havia infinitas formas de Deus salvar Daniel aqui, e uma delas seria esse mesmo anjo que fechou a boca dos leões, esse anjo ficar na boca da cova lá e impedir que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Poderia ou não poderia? Esse anjo poderia fazer isso. O mesmo anjo que fecha a boca dos leões, esse anjo poderia ter ficado cercando na boca da cova. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia, gente? Quem acha que poderia ir? Quem acha que esse mesmo anjo poderia ter ficado cercando na boca ali, Não poderia. Por que ele não poderia? Porque se Deus colocasse esse anjo na boca ali, para impedir que Daniel fosse lançado na cova dos leões, Deus estaria indo contra uma ordem de uma autoridade que ele próprio levantou. Então, a forma de salvar Daniel tinha que ser de uma forma que a ordem do rei não fosse atropelada. A ordem do rei, a autoridade do rei, ela continuou sendo preservada, mesmo o milagre acontecendo. Se Deus levanta essa autoridade, e essa autoridade dá uma ordem, e Deus manda esse anjo, para que esse anjo impeça que essa ordem seja cumprida, Deus estaria levantando contra a autoridade que ele próprio levantou. Esse Deus é o mesmo Deus que consulta a Moisés quando ele decide matar o povo. A mesma situação, gente, acontece quando os amigos de Daniel são lançados na fornalha de fogo ardente. Da mesma forma, Deus poderia ter mandado um anjo também, e o anjo ficasse na boca da fornalha e abrisse os braços, leva aqui, não entra ninguém. Mas por que esse Deus não mandou esse anjo para fazer isso? Porque Deus respeita uma autoridade que ele levanta. Deus levanta um homem, reveste esse homem de autoridade, ele trata esse homem diferente, ele não atropela as decisões desse homem, ele não tira a moral desse homem, né? No português mais popular aí, Para exemplificar, você imagina a seguinte situação: numa empresa, aí tem o dono da empresa, aí o dono da empresa coloca alguém para tomar conta dessa empresa, né? Coloca um cara lá, um encarregado lá para tomar conta. Aí esse encarregado vai e demite uma turma lá, aí o dono da empresa chega e volta todo mundo, né, para o serviço. O que acontece com esse chefe? Né? O chefe, a autoridade dele, a moral dele iria acabar totalmente. Ou seja, Deus não faz isso. Ele levantou uma autoridade, ele passa a respeitar essa autoridade como tal, como autoridade.
ele não atropela as decisões dessa autoridade. Amém? A igreja está entendendo, gente? Evangelho conforme João, capítulo 19, versículo 10. Está escrito assim, ó, João, Evangelho conforme João escreveu, capítulo 19, a partir do 10. Está escrito assim: disse-lhes, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Vou ler de novo. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Ou seja, Pôncio Pilatos vira para Jesus e fala assim: ó, Jesus, eu tenho autoridade, eu tenho poder para te matar, eu tenho poder para te soltar, eu faço o que eu quiser com você. Aí Jesus confirma para ele, Jesus fala assim: você tem mesmo, e esse poder que você tem, você recebeu foi do céu. Não foi homem que te revestiu desse poder, não. Não foi homem que te revestiu dessa autoridade, não. Esse poder foi te dado de cima, veio do céu. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus, né, o Cordeiro imaculado, ele se submeteu às autoridades aqui na terra. Ele reconhece o poder dessa autoridade e ele reconhece a origem dessa autoridade, ele reconhece a origem desse revestimento de poder. Ou seja, Jesus se submeteu às autoridades. Quais que são as autoridades que nós temos sobre a nossa vida? Primeiro, pai e mãe, né? Numa casa, autoridades maior sobre o marido, né? Depois nós temos nosso pastor, nós temos as autoridades civis, né? E a palavra fala que toda autoridade ela foi levantada por Deus, e quem se levanta contra a autoridade se levanta contra o próprio Deus. Vamos ler um outro texto aqui. Gênesis 9, 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, desde seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor fizera.
e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Amém? Uma situação que muitas pessoas colocam, gente. É Deus que levanta as autoridades. O fato de Deus levantar uma autoridade, levantar um homem como autoridade, não torna esse homem infalível. O fato de Deus levantar um homem como autoridade não torna esse homem infalível. O marido, ele tem uma autoridade dada pelo próprio Deus. O fato dele ter essa autoridade não significa que ele se torna um cara infalível. Deus levanta um pastor, esse cara se torna infalível? Não. E quando esse cara erra? E quando essa autoridade erra? Igual aconteceu aqui, ó. O que esse homem fez? Noé fez? O que esse pai de família fez? Ele bebe, ele fica embriagado, ele tira a roupa e ele fica caído ali, ó, nu. O filho menor chega, vê a nudez do pai e conta para os dois irmãos mais velhos. Os dois irmãos mais velhos vão, cobrem a nudez do pai, e depois, quando o pai sara daquela manguaça, eles contam para ele o que aconteceu, e ele amaldiçoa o filho mais novo. Ele amaldiçoa e Deus assina embaixo. Ou seja, se alguém que está sobre a minha vida erra, o problema não é meu. O problema é de quem está acima dele. Quem está acima dele é que vai corrigir ele. Não era problema desse filho menor aqui, ó, apontar o erro, apontar a falha do pai. Ou seja, se a minha mãe erra, se o meu pai erra, se o meu pastor erra, não vai ser eu que vou corrigi-lo. Os irmãos mais velhos, e o que os irmãos mais velhos fizeram? No momento que eles viram o pai naquela situação ali, ó, a primeira coisa que eles fizeram: o que eu posso fazer para ajudar? A pessoa que está a autoridade sobre a minha vida, essa pessoa errou, essa pessoa falhou. O que eu posso fazer para ajudar? O que cabe a mim naquele momento aí é isso. Quando Deus levanta, vou falar de novo. Quando Deus levanta uma autoridade, reveste um homem de autoridade, esse homem não se torna infalível, gente. Um homem não se torna infalível porque casa e porque tem autoridade sobre a sua esposa e sobre seus filhos. Um pastor também não se torna infalível porque se torna um pastor. E quando esse homem erra? E quando essa autoridade erra? Há uma passagem em Gênesis que Abraão vai a Gerar, né, com Sara. E Abraão fica com medo e pede a ela que fale que ela era irmã dele, né? E ela fala, e eles eram irmãos de fato, né? Eram marido e mulher, mas eram irmãos. Até aquele momento ali não havia uma restrição da parte de Deus com relação a isso. Mas ele, no momento de fraqueza dele, ele faz aquilo. E veja bem que aquela mulher
no momento de fraqueza ali do seu marido, ela continuou honrando ele. Ou seja, a palavra, né, tem até aquela passagem da figueira, que Jesus passa numa figueira e está escrito na palavra: Marcos 11, 12. Está escrito assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela figueira, porque não tinha frutos dela na época de figos, né? Eu já até ministrei aqui sobre isso. Obedecer, honrar uma pessoa que tem a capacidade de mandar, uma pessoa que está com a vida 100% correta, uma pessoa que não está no momento de fraqueza, uma pessoa que está sempre por cima, é fácil. Honrar uma pessoa uma autoridade que já falhou, honrar uma autoridade no momento de fraqueza, aí é que é feito a seleção. Ou seja, é dar o figo na época que não é época de figos. Ou seja, na época de figo, qualquer figueira dá figo. Na época de figos, qualquer figueira dá figos. Ou seja, acatar as determinações de uma pessoa que está por cima, né? Que não falhou, que está forte, é fácil. Mas e aquela autoridade no momento de fraqueza dela, no momento de falha dela? Aí é dar figos fora da época de figos. Ou seja, a lógica de Deus é uma lógica diferente da lógica humana. Amém? João, capítulo 2, a partir do 11.
Está escrito assim, ó. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-os até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bem, existe uma série de milagres na Bíblia que eles são feitos a partir da intercessão de uma única pessoa. E todas as vezes, todos os milagres, onde o intercessor é uma única pessoa, todas as vezes esse intercessor tinha algum tipo de autoridade. Quem pede esse milagre aqui é a mãe de Jesus. O servo do centurião, quem pede é o centurião. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse, todos os intercessores individuais que tem na Bíblia, em todos os milagres, todas as vezes que é um único intercessor, esse único intercessor é uma autoridade, ou sobre a vida da pessoa que recebe o milagre, ou sobre a vida do agente do milagre, todas as vezes. Mas é muito simples explicar isso. Por quê que todo intercessor individual na Bíblia é uma autoridade? É muito simples. Você imagina o seguinte: você trabalha numa empresa, aí você quer um aumento, aí um colega seu vai lá e pede aumento para você, o dono da empresa. Aí o seu chefe vai lá no dono da empresa e pede um aumento para você. Qual palavra que tem mais peso? O pedido do seu colega tem o mesmo peso do pedido do seu chefe? Ou seja, se os intercessores individuais, não tivessem autoridade sobre a pessoa que recebe o milagre ou sobre o agente do milagre, seria a mesma coisa de qualquer pessoa pedir qualquer coisa para você e aquilo ser acatado. Ou seja, quando um pai e uma mãe pedem por um filho, é uma autoridade pedindo. Tem um peso diferente. Quando um pastor pede, é uma autoridade pedindo, é um chefe pedindo. Quando uma mãe pede, é um chefe pedindo. É um chefe pedindo aumento. Quando um pai ora a Deus e pede, é um chefe pedindo aumento. É simples o negócio aí. Ou seja, se Deus levanta essa pessoa e reveste ela de autoridade, o peso dela, da palavra dela, é diferente diante de Deus. Então, que nós tenhamos essa capacidade de olhar para essas pessoas que estão sobre a nossa vida como Deus olha. Olharmos para essa pessoa e termos a capacidade de enxergar nele
não a pessoa, mas a autoridade da qual ele está revestido, né? Sempre quando eu ministro a autoridade, eu dou um exemplo do caminhoneiro, né? Você imagina o seguinte: um carreteiro o carreteiro tem 2 metros de altura, pesa 120 quilos, está numa carreta, a carreta tem 80 toneladas, ele está a 120 km por hora, está descendo o morro, senhor. E lá embaixo tem um guarda de 1,5 metro de altura. O guarda pesa 40 quilos. Aí o guarda faz só assim, ó. O que acontece com esse carreteiro, gente? Ele para. Por que ele para? Porque ele tem que parar. Ele para é por causa do baixinho? Não é por causa do baixinho. É por causa da autoridade que está sobre o baixinho. Então, tem pessoas que olham para o pai e vê só um baixinho. Tem mulheres que olham para o marido e vê só um baixinho. Esse cara isso não anda nada, não. Aí começa o problema. Ou seja, é olhar para o marido ali e ver ele cheio de divisa, né, Silvana? Como se o cara tivesse uma farda ali, né? E o cara está cheio de medalha, cheio de, né? No imaginário dela. Ou seja, ter esse olhar, de olhar para o baixinho ali e falar: esse baixinho é grande, esse baixinho é forte. É o que vai agradar a Deus, gente. É o critério de Deus. O critério de Deus é esse. É simples.